É permitido parar dentro de uma rotatória? Gente, dentro da rotatória, o parar aqui no sentido de parei para descer alguém ou para embarcar alguém? Não, cara, não pode. Aqui está dizendo que sim, ó. Sim, sim, sempre. Sempre é casca de banana. Ontem casca de banana, quem estuda com a gente sabe que é 90% de chance da alternativa ser falsa. Já vou até eliminar. Professor, mas o que é casca de banana? São palavras, são 20 palavras que eu descobri, e quando essas palavras aparecem na alternativa, já pode desconfiar. 9 em cada 10 vezes a alternativa vai ser errada. E aqui fala sim, aqui fala sim, aqui fala não. Aqui dá para aplicar um outro macete, que é o macete da ovelha negra. Ó. Todo mundo falando que sim, só ela falando que não. É a ovelhinha negra, né? Quando tem ovelha negra, é 80% de chance da ovelha negra ser a resposta. Até agora nem li as alternativas, estou só aplicando macete, hein? Você está aprendendo aí, né? Não, salvo em caso de emergência. Exatamente, se não é emergência, o carro quebrou, por exemplo, deu uma pane, aí tudo bem, você não quis parar ali dentro, não foi voluntário, foi uma coisa sem querer, né? O motivo fosse maior. Aí nesse caso, eu vou eliminar aqui, vou ficar com a ovelha negra e vamos ver se é essa resposta aí, ó. É ela mesma, é confirmada. Em área com muitos pedestres e ciclistas, qual a atitude básica do motorista? E, gente, se tem muito pedestre e ciclista, esses aqui são os mais vulneráveis. Pedestres e ciclistas são os vulneráveis. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Que é para você familiarizar com esse termo. Porque essa nova disciplina do CNH do Brasil trouxe muitas questões relacionadas aos vulneráveis, são os mais frágeis. Aqueles que mesmo quando eles estão errados, a gente que está conduzindo um automóvel, uma motocicleta, a gente tem que fazer alguma coisa para cuidar da segurança deles. Corrigir a besteira que eles fizerem e manter a segurança deles. Essa é a ordem quando a gente estuda esse termo sobre vulneráveis. Então, olha, tem muito pedestre, muito ciclista. O que você tem que fazer? Acelerar para sair logo? Não. Buzinar para todos saírem da frente? Não. Reduzir a velocidade? Ok. Manter distância? Ok. Dar preferência? Ok. Ao mais vulnerável aqui, ó. Ainda apareceu a palavrinha que eu falei, tá vendo? Ó. Letra C, tá lá, confirmada a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Em área escolar é área de risco. Com crianças saindo do colégio, o motorista deve fazer o quê? Reduzir a velocidade? Sim. Estar pronto para parar? Sim. Então, provavelmente vai ser essa a resposta. Parar na faixa de pedestre. A gente pode parar na faixa, gente, para embarcar e desembarcar o aluno? Apesar de saber que não pode, o que a gente vê de pais fazendo isso em porta de escola, né? Seguir no fluxo sem mudanças, porque a rua é pública. É o tipo assim, tô nem aí, né? Tô seguindo o fluxo, a rua é pública, cada um que se vire. Não. Buzinar para... Não, buzinar não. Esquece esse negócio de buzinar para pedestre. Letra A, confirmada a resposta. Em áreas de grande circulação de pessoas, de novo, áreas de risco, ó, o motorista deve ultrapassar com buzina? Não. Aumentar a velocidade para sair logo? Não. Ligar o pisca-alerta? Muitos pensariam que ligar o pisca-alerta seria a solução, mas não é o caso, tá? Reduzir a velocidade? Ok. Manter distância segura? Ok. Letra D de dado. Confirmada a resposta. Em um cruzamento onde há ciclofaixa, onde anda bicicleta, né, aquela faixa de cor vermelha, qual é a penalidade aplicada ao motociclista ou qualquer outro condutor, não é só o motociclista, tá, motoristas também, que não parar para ceder passagem ao ciclista? Ele age certo se buzinar. A buzina, gente, ela só é usada no trânsito em duas circunstâncias. Nas rodovias, quando você tiver que pedir passagem, que ela está lá na faixa da esquerda, o cara trancando a faixa da esquerda, você dá uma piscada de farol, ele não saiu da frente, você pode dar 1, 2 toques na buzina. Nesse caso, é uma das duas situações que o código permite usar a buzina, tá? Pedir passagem. E a outra, aí já pode ser usada dentro do perímetro urbano, é para alertar sobre riscos e circunstâncias. Não é o caso aqui.
Então esquece buzina. Apareceu buzina ali na sua questão, você já elimina. Olha, ele está certo se o sinal estiver verde. Veja bem, ele deixou de dar passagem e aqui está dizendo que ele está certo se o sinal estiver verde. Então vamos lá, vamos imaginar que você está numa pista aqui e de repente tem vamos colocar, tem uma ciclofaixa, uma ciclovia, essa aqui que é a ciclo, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui é a ciclovia e tem um semáforo para os dois, tanto para você quanto para ele. Para você, ele está verde. Para ele, o ciclista, está no vermelho. Se você não parar nesse caso, você está errado? Não, você não está errado. Então você está certo se o sinal estiver verde. Sinal aqui é o semáforo. Isso aqui está certo. Podemos continuar? Comete infração gravíssima e põe a vida em risco. Isso também está certo. Porque, veja bem, aqui está falando se tiver sinal, você está certo, não precisa parar. Mas aqui não fala nada de sinal, só fala que tem lá o cruzamento da via com a ciclovia. E se você não para, porque quem está na ciclovia tem a preferência, a infração gravíssima põe vidas em risco. Também está certo. E aí, B ou C? Tá vendo? Costuma cair questões assim, com dupla resposta. Se tiver que chutar, chuta na maior, tá? A maior é o que eu chamo de elefantinho. O elefantinho é sempre 80% de chance de ser a resposta. Então vamos nele. Bora confirmar se é essa a resposta? Tá lá. Professor, mas pode isso? Dupla resposta? Não deveria acontecer, mas acontece e quando acontece, a gente tem que fazer isso. Eu até poderia mostrar para você aqui, porque aqui fala, ó, qual a penalidade. E aqui não está falando, a letra B não está falando de penalidade, só está falando se está certo ou se está errado. A letra C está falando de penalidade, é uma infração gravíssima. Então, se você for analisar também friamente, essa letra C está diretamente relacionada à penalidade. A letra B não, né? Tá vendo? Então dá para eliminar por aí também. Mas dizer que a B está errada? Não está errada, não. Em um cruzamento com linha férrea, ou seja, tem trilhos, sem cancela. Cancela, sabe o que é, né? Aquele braço de madeira que abaixa, levanta, para você poder passar ou não. Não tem cancela. Com o veículo leve sobre trilhos, que é o VLT. É trem? Não, é VLT. Se você não sabe o que é VLT, porque você pulou essa aula lá, né? É parecido com um trem. Não é um trem, mas desloca sobre trilho. Ele está se aproximando e pedestres aguardando. Qual é a decisão correta e obrigatória do motorista nessa situação? Parar sobre os trilhos para garantir lugar? Oh, gente, sobre os trilhos vai causar uma colisão, porque o VLT não para você passar. Parar antes dos trilhos? Agora sim. Só cruzar depois da passagem completa ao VLT. Essa aqui certamente vai ser a resposta. Professor, mas ele tem uma casca de banana. O senhor disse que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Só que 90% não é 100%. Esse é um macete que dá para aplicar em 9 de cada 10 vezes. Hora ou outra ele não vai funcionar. Então vamos continuar analisando as outras alternativas para ver se tiver alguma resposta correta, mais correta do que essa, a gente elimina essa e vai na outra. Vamos analisar? Entrar na contramão para passar primeiro. Olha só, isso aqui é louco, não vai fazer isso. Atravessar rápido antes dele. Tem muita gente que faz isso, né? Aí o carro morre sobre o trilho e a colisão acontece. Também está errado. A única que sobrou lá e saiu como resposta, B de bola. Está aí, confirmado. Em estradas sem acostamento, um pedestre caminha pelo bordo da pista. Bordo é a beirada da pista, é pela beiradinha ali. Ele está aí, não tem acostamento para ele andar, coitado, ele vai andar no cantinho ali. O que o motociclista deve fazer? Que fala motociclista, mas o motorista também, tá? Buzinar, a gente já aprendeu que apareceu buzinar, já elimina. Reduzir a velocidade, bom. Manter distância lateral, bom. Passar devagar, reduzir a velocidade, passar devagar é a mesma coisa, é redundante isso, mas é bom. Certamente vai ser essa a resposta. Acelerar, não. Passar colado nele, também não. B de bola, está aí confirmada a resposta. Em frente à escola, o motociclista deve, aqui fala motociclista, mas o motorista também, tá?
Também pode encaixar para ele aqui. Cortar pela direita em fila dupla. Cortar aqui seria ultrapassar. Pela direita, não. Usar a calçada para escapar do trânsito. Olha que doideira. Ele perde uma escola. Passar em cima de calçada já não pode de jeito nenhum, né, o motociclista. Ainda mais para escapar do trânsito em frente à escola. Não pode. Passar no corredor em alta velocidade. Corredor quer dizer, tem filas de veículos, né? Vocês entenderam, né? Tem lá filas de veículos. Uma faixa pedestre aqui na frente, a escola está aqui. Os meninos saíram da escola, vão atravessar, vem um motociclista aqui no meio do corredor. Tanto a criança não vê o motociclista, quanto o motociclista não vê a criança. Isso aqui, gente, parece absurdo, né, quando eu mostro assim na tela, mas isso aqui acontece no trânsito real o tempo todo. Os motociclistas estão fazendo loucura. Cuidado com isso, tá? Passar no corredor, ainda mais em alta velocidade, não pode mesmo. Reduzir a velocidade, ok. Não trafegar entre carros, nesse caso aqui, da próxima escola. Manter distância dos pedestres, também ok. Letra D, confirmada a resposta. Em uma rotatória, quem tem a preferência? Quem está na rotatória. Porque a regra diz que são 3 regrinhas de preferência. Quem está na rodovia, quem está na rotatória e quem está à direita. Então, a rotatória tem a preferência. Quem já está circulando dentro dela tem a preferência. O veículo maior, não. Quem está entrando, não. É quem já está nela. O mais rápido, também não. Letra A, confirmada a resposta. Em uma via com várias faixas, onde a moto deve circular? Estamos falando de várias faixas. Vou tentar desenhar isso aqui pequenininho, ó. Várias faixas. Aí tem faixa veículo circulando aqui, circulando aqui, circulando aqui, circulando aqui. Aqui no meio é o canteiro central, né? E aqui para cá é o acostamento. A moto deve circular onde aí, hein? Somente no corredor, somente é casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser errada. Entre 2 carros em movimento, aproveitando o espaço livre, não há proibição da moto transitar entre carros, aproveitando o espaço livre, desde que o trânsito esteja parado ou muito devagar, aquele trânsito congestionado, tá? Como aqui não abriu essa exceção, eu vou deixá-la como meio certa, porque faltou aqui dizer, ó, se o trânsito estiver parado ou muito devagar. Dentro de uma faixa, que está dizendo que a moto tem que andar dentro da faixa e não entre as faixas. Tá certo? Bem posicionada para ser vista. É muito importante o motociclista não se perder nos pontos cegos dos motoristas, tá? Sem andar entre carros em movimento, viu? É trânsito parado. Ou às vezes não está parado, mas está muito devagar. Então isso aqui também está certo. Entre a B, que estava meio certa, e essa C, que está toda certa, eu vou eliminar a B e vou ficar com a C. Vamos analisar agora a última. Em cima da calçada, já eliminei. Ficou a letra C para nós. Está aí confirmada a resposta.